Oi, crianças, tudo bem? Tia tá morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam gostando das aulas. E vamos continuar a nossa aula sobre conto etiológico. A tia explicou na aula passada sobre como é o conto etiológico, qual a origem dele, por que é chamado de conto etiológico, algumas características dele. E agora a gente vai começar a nossa produção. É bastante importante que vocês prestem bastante atenção sobre como vocês irão realizar essa produção. Ela é um pouquinho complicada, porque vocês que terão que criar a história do morcego. Então prestem bastante atenção na instrução do livro na página 57. A página 58 é somente para vocês escreverem o texto. Tia, mas eu escrevi meu texto, mas não deu todo na página 58. Então, vocês podem grampear uma folhinha a mais para escrever o restante do texto que vocês irão fazer, tá bom? Preste atenção, vamos começar a leitura da página 57. Logo depois a tia explica isso aqui que ela colocou no quadro, tá? Agora, você vai se colocar no lugar do morcego e recontar por escrito porque o morcego só voa de noite. Então, vocês vão agora se colocar no lugar do morcego, vocês serão um morcego e recontar a história do porquê você, que é o morcego, só voa de noite. Então, vocês vão ter que criar outra história para falar do porquê você só voa à noite. Objetivo da produção: reescrever o mesmo conto sob o ponto de vista do morcego para lê-lo e organizar um mural em sala de aula. Siga as instruções. Faça a narrativa dos fatos na sequência que eles aconteceram no conto original. Vocês irão fazer o seguinte: iniciar o texto contando como se fosse vocês um morcego, com base no conto que a gente leu lá na página 52, sobre o porquê o morcego só voa à noite. Então, vocês vão começar colocando esse início do texto e depois vocês irão contar como se tivesse acontecido com vocês. Não se esqueça de que o morcego é quem vai narrar a própria história. Então, a história vai ter que se passar em primeira pessoa, que é o eu. No caso, por exemplo, eu era um morcego, um dia eu encontrei um passarinho. Então, vocês vão ter que falar como se tivesse vocês contando a história. O que aconteceu com vocês? Quer dizer, havia muito tempo atrás, dizendo, um certo dia, eu observei que os animais começaram uma batalha entre os quadrúpedes e as aves, contando realmente como se fosse a história, recontando no caso. Vocês vão contar sob o ponto de vista de vocês. Use expressões temporais e verbos no passado, quer dizer, os verbos sempre no passado. Eu falei, eu encontrei, eu andei, etc. Sempre no passado. 4. Os diálogos dos personagens deverão vir marcados pela pontuação correta, 2 pontos e travessão, para que o leitor possa identificar quem está falando. Porque às vezes vocês colocam várias falas, mas não dá para saber quem é que está falando, se é vocês ou outro personagem. Então vocês vão ter que fazer o seguinte: colocar aqui, a tia colocou até um exemplo. Exemplo, corre amigo. Aí pode colocar depois, disse a preguiça. Corre, amigo, disse a preguiça. Então, quando vocês forem colocar o travessão indicando fala, vocês coloquem quem que falou. Se foram vocês, no caso, que colocaram a fala, que falaram isso, vocês coloquem somente o travessão, o que vocês estão falando. 5º,
Separe os acontecimentos em parágrafos diferentes. Então, vocês observam que no texto a gente tem vários parágrafos. A tia sempre diz para vocês em sala de aula que um texto a gente não conta somente em um parágrafo. Um texto ele tem em torno de 3 ou 4 parágrafos, ou até mais, dependendo do tipo do texto. Então, não escrevam toda a história em um só parágrafo. Escrevam dividindo os parágrafos, por exemplo, colocando o início do texto, o início, o meio e o fim da história. E o fim. 3 parágrafozinhos contando o início da história, o meio, o que aconteceu com vocês, ou a guerra, no caso, como diz o conto, e o fim, explicando por que vocês só voam à noite, porque o morcego só voa à noite. Evite as repetições de palavras e expressões como e aí, então. São palavras informais, como a tia já falou algumas vezes para vocês. Palavras informais são palavras que a gente fala quando está se comunicando com alguém, conversando com alguém. E essas expressões a gente não pode usar no texto. Não posso colocar, e aí eu corri, e aí a macaca subiu a árvore, e aí toda vez que escrever e aí não dá certo. Nem o aí também. São marcas de expressões da fala, não coloquem no texto. Procure substituir os adjetivos usando na história original por outros de sentidos semelhantes, porque como vocês vão recontar a história, aqui o início e o meio só vão modificar o fim, vocês vão ter que utilizar palavras que são sinônimos, que são palavras com sentidos semelhantes, sentidos iguais. Exemplo, uma águia gigantesca, uma águia que é gigantesca, ela é uma águia enorme. Assim são as dicas que vocês irão elaborar o conto etiológico de vocês. Como é um conto difícil, vocês só vão reescrever, resumidamente o início desse texto, dessa briga, que conta na página 52. Depois, falar resumidamente o que acontece no meio, que é o cenário da guerra entre os quadrúpedes e as aves. E o fim, que vocês vão modificar realmente falando o porquê que vocês só vão à noite. Por quê? O que essa guerra entre os quadrúpedes e as aves fez com que vocês só vão assim à noite. Então, é basicamente só isso que vocês irão fazer nessa produção na página, escrevendo no texto na página 58. Novamente, relembrando, contar a história em primeira pessoa, que é o eu. Falas com travessão, exemplo, corre amigo, disse a preguiça. Escrever quem é que disse essa frase. Explicar por que só voa de noite, que já vai aparecer aqui no fim do texto, no parágrafo do fim do texto. Vamos ter 3 parágrafos então, 3 parágrafos. O início, vocês vão contar resumidamente, peçam ajuda do papai e da mamãe de vocês, tá? O meio, que é falando sobre a guerra, o que aconteceu na guerra entre os quadrúpedes e as aves. E o fim, que vocês vão modificar, falando por que vocês só vão à noite. Tia, mas eu estava pensando em fazer uma história diferente do porquê o morcego só voa à noite. Pode fazer, tá bom? Podem fazer, usem a criatividade de vocês. Se não quiserem recontar a história como ela já está escrita, vocês podem contar uma história diferenciada do porquê o morcego só voa de noite. Não fujam do tema, é importante que não fujam do tema da produção, que é porque o morcego só voa de noite, o morcego que é você, contando em primeira pessoa. Qualquer coisa, qualquer dúvida, procurem a tia no WhatsApp, procurem a tia no Google Classroom, que ela vai tirar essas dúvidas, tá bom? Beijos e boa produção!